bom dia, muito bem-vindos a esta consulta pública, uma consulta global. Nós estamos acolhendo aqui o Conselho Mundial de Igrejas e sua comissão, uma parte da Comissão de Fé e Constituição, que é uma comissão que reúne teólogos e teólogas das igrejas do mundo inteiro para diálogos multilaterais sobre questões teológicas difíceis que nossas igrejas enfrentam. Especificamente aqui na Faculdade Unida, nós estamos acolhendo também teólogos e teólogas pentecostais, e o objetivo dos próximos dias é promover um diálogo entre o Conselho Mundial de Igrejas e suas igrejas e as igrejas que o Conselho Mundial denomina como igrejas novas ou emergentes, isso é, igrejas pentecostais, neopentecostais e outras igrejas, células, etc. Para contextualizar a nossa consulta, na década de 80, o Conselho Mundial de Igrejas publicou um texto de convergência depois de vários anos de diálogo entre teólogos e teólogos das igrejas, conhecido como Batismo, Eucaristia e Ministério. É um dos grandes textos do movimento ecumênico moderno de convergência, onde as igrejas conseguiram fazer um esforço para fazer algumas afirmações básicas sobre batismo, Eucaristia ou Santa Ceia e ministério. Depois, no processo de recepção daquele texto, as igrejas foram percebendo que faltou uma outra questão mais fundamental ainda para ser discutida. E a pergunta era, o que é a igreja, afinal das contas? E a partir do texto de Batismo, Eucaristia e Ministério, iniciou um diálogo de mais de 20 anos, oficialmente começando em 1993, esforçando para produzir um outro texto de convergência, chamada A Igreja, uma Visão Comum, que acabou de ser publicado em 2012, afirmado pela Assembleia do Conselho Mundial em 2013. Então, e temos em português esse texto, A Igreja, uma Visão Ecumênica, e desde então nós estamos num outro processo de recepção, onde o Conselho Mundial e suas igrejas está convidando igrejas que não necessariamente integravam o processo de produzir esse texto, de responder o texto, dizendo, olha, as afirmações básicas que nós temos nesse texto, a sua igreja também pode fazer essa afirmação básica sobre sua igreja ou sua eclesiologia. Então, eclesiologia é o campo formal da discussão. E nós, aqui na Faculdade Unida, nesses dias, estamos inseridos nesse processo de recepção deste texto. E já teve várias consultas em outras partes do mundo com igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas novas, igrejas emergentes. Mais recentemente, nós temos em Pasadena, nos Estados Unidos, e Arusha, em Tanzânia, também do ano passado. E agora, estamos aqui no Brasil. Essa consulta de fé e constituição também se insere numa trajetória onde o Brasil já hospedou o Conselho Mundial para reuniões formais em tempos recentes, em 2013, no 2006, desculpa, a Assembleia do Conselho Mundial aconteceu em Porto Alegre, no sul do Brasil, e no virado do milênio, também a Comissão de Missão e Evangelismo fez seu encontro global em Salvador da Bahia. Então, nós estamos também nessa outra sequência do Conselho Mundial se engajar com igrejas e realidades eclesiásticas do Brasil. Eu acho que por hora é só isso que eu quero dizer. Eu vou apresentar as duas pessoas que vão liderar essa sessão de palestra pública, mas eu vou novamente voltar para a língua inglesa, então um pouco de paciência, por favor. So I've already introduced a little bit about the World Council of Churches and its work, the trajectory of us being here to discuss the document, the Church towards a common vision. We are delighted that so many people have been able to come and be with us. I know Vanderlei, the director of the school, has had a great vision for us to engage in many different ways with theologians and churches beyond the borders of Brazil. In recent times, we've had the pleasure of public lectures with figures like Leonardo Boff, Jürgen Moltmann, and Jacqueline Grant. And I think this lecture that we're about to have this morning follows in that sequence. And so we're delighted to continue the high standard and high status of theological encounter for students and staff and others, the wider public here at Faculdade Unida.
I'm just going to introduce Odair and Annie in Portuguese, and I'll invite them to come forward to make up the table. Então, nós estamos aqui com uma palestra pública hoje de manhã e nós temos muita sorte que vem de Genebra Odair Pedrosa Matreus, que é o diretor atual de Fé e Constituição. Ele é brasileiro, então ele vai conseguir falar português, que facilita todas as nossas vidas, que é ótimo. Mas Odair é, ao meu ver, um dos teólogos brasileiros mais importantes da atualidade. E para a geração mais nova, isso é vocês que estão estudando conosco aqui na Faculdade Unida, talvez Odair não é tão conhecido assim, porque ele, há muitos anos, foi embora para a Europa, né? Mas ele se formou em São Paulo, no Seminário Presbiteriano Independente, e também fez estudos de filosofia e teologia na PUC de São Paulo e da Universidade Metodista, e ele mais tarde fez o doutorado dele em Estrasburgo, na França. Ele trabalhou um tempo no Brasil com a AST, né, a Associação de Seminários Teológicos do Brasil, mas em tempos mais recentes ele ocupa o cargo de teólogo das igrejas presbiterianas reformadas lá na Suíça, e nos últimos 10 anos, mais ou menos, ele transferiu para o Conselho Mundial, onde ele trabalhava na Comissão de Fé e Constituição, mais recentemente se tornando seu diretor, e ele também professor de teologia no Instituto Bossé, que é o Instituto Ecumênico do Conselho Mundial, com afiliação à Universidade de Genebra. Então, realmente é uma grande honra para a gente aqui no Brasil ter Odair conosco, para ouvir desse grande teólogo brasileiro, talvez desconhecido para essas novas gerações, um pouco sobre o trabalho que tem sido realizado. Então, Odair, muito bem-vindo à Faculdade Unida, por favor. E também com Odair nós temos a Annie Gazarian Disi, que é da Igreja Apostólica da Armênia. Ela é uma teóloga leiga, ortodoxa, ela é biblista, especialista em Novo Testamento. Ela fez seus estudos em Yerevan, que é a cidade capital da Armênia, e depois ela concluiu seu mestrado e doutorado na Universidade de Lausanne, na Suíça. O doutorado dela é sobre os bem-aventurados, bem-aventuranças, é isso? Eu nem sei como falar português. Bem-aventurados no Evangelho de Mateus, com um olhar na patrística da igreja armeniana, ou seja, ela é biblista, patrística, é bem típica da igreja ortodoxa. E ela que está ajudando a coordenar essa consulta aqui no Brasil. Então, a gente quer dizer bem-vindo, Anne, eu não sei se quer também vir na frente, sentar com o Odair. Então, daremos início à nossa palestra pública, passando a palavra para Odair. Acho que é a primeira vez que eu estou trabalhando no Brasil sobre as coisas que eu faço no Conselho Mundial de Igrejas. Então é uma experiência muito interessante para mim poder conversar com vocês sobre uma parte do trabalho do Conselho Mundial de Igrejas. Well, we'd like to thank you for the invitation here, the participation of the Congress of the Churches here. O que eu queria propor para vocês hoje cedo What I want to propose to you guys today, é um exercício para a gente tentar entender it's an exercise for us to try to understand por que existe um trabalho chamado de fé e ordem. why is there a work of faith and order. Então eu vou propor alguns pontos históricos e teológicos que tentam mostrar por que é necessário So I'll propose a few historical and theological points here, which is necessary fazer um trabalho teológico ecumênico to do an ecumenical and theological work sobre questões de fé e ordem. about questions of faith and order. Quando a gente fala de fé e ordem, When we talk about faith and order, a gente está falando, na verdade, a gente está usando a palavra fé we're using the word faith no sentido de as coisas nas quais a gente crê. in a way of the things that we believe in. Em outras palavras, por exemplo, doutrina. In other words, doctrine. Ok? Fé, quase sempre aqui na nossa conversa, não significa tanto Faith within confiar, our conversations não pretty é much tanto, means to trust. mas é o que.
But more than that is what we have to trust. E a palavra ordem quase sempre significa, não é ordem militar, né? The word order always pretty much means that it's a military order. No, it's not. It's not a military order. Yeah. É importante ter isso em mente nesses dias. It's important to have this in mind nowadays. Ordem significa a maneira como a igreja se organiza. Order means the way that the church organizes itself. A estrutura ministerial da igreja. The ministerial structure of the church. E a estrutura ministerial da igreja And the ministerial structure of the church traduz translates o entendimento que a gente tem do lugar da igreja the understanding of where the church belongs na obra de salvação de Deus. in the work of salvation of God. Dependendo da maneira como a gente entende a obra da salvação de Deus, Depending on how we understand the work or the job of salvation of God, a gente entende como a igreja se estrutura. we understand how the church is structured itself. Mas as igrejas não têm o mesmo entendimento do lugar da igreja na obra da salvação. But churches have different understandings about where they should belong or not. E por isso In elas, the work of salvation. e por isso elas têm diferentes interpretações da questão da ordem. And because of this, they have different interpretations of the question of order. E essas interpretações não são apenas diferentes, elas são conflitantes. And these interpretations are not just different, but they are conflicting. E o fato de ser conflitante numa questão tão importante é uma causa de divisão. And the fact of being very conflicting is a question of division within the church. Exatamente. Então é isso aí. Basicamente é o ponto de partida. So this is how we're going to Tá, start. vou fazer algumas notas agora, bem rápidas, para não tomar muito tempo de vocês. So I'll take some notes now, so it won't take much time from you guys. Primeira coisa é a seguinte. The first thing is, No Novo Testamento in the In- New Testament, e no credo de Niceia e Constantinopla, so in the Council of Nicaea in Constantinople, a gente fala da igreja como sendo una, santa, católica e apostólica. we talk about the church as being One. one Holy. Catholic Apostolic Church. Essa afirmação da unidade da igreja, This affirmation of the unity of the church, a gente encontra em todas as páginas do Novo Testamento, quase. we find it almost in every page of the New Testament. Paulo escreve aos Coríntios e pergunta de uma maneira retórica, Paul writes to Corinthians as in a rhetorical way e pergunta, and asks, está Cristo dividido? is Christ divided? Claro que a resposta é não. Of course, the answer is not. O Novo Testamento tem muitas imagens para a igreja. The New Testament has many pictures or images for the church. Todas elas sempre aparecem no singular, In every single one of them, the singularity appears. nunca no plural. It's never in a plural form. Povo de Deus, People of God, corpo de Cristo, body of Christ, templo do Espírito Santo. temple of the Holy Spirit. A igreja no Novo Testamento, a igreja do credo é una. The church in the New Testament and the church of believer is one. Mas, como vocês sabem bem, But as you guys know well, a realidade de todos os dias é muito, muito diferente dessa afirmação. the reality of everyday life is very different from this affirmation. A nossa experiência não é apenas a de igrejas diferentes umas das outras, Our experience is not just from different churches, from one another,
Até aí, a diferença não é um problema. So far, the difference is not a problem. A experiência é a de igrejas divididas. The experience is from the divided churches. E essa divisão se manifesta And this division manifests itself, de maneira dolorosa in a painful way no sacramento que se chama comunhão. in the sacrament that's called communion. Ele se chama comunhão, It's called communion, mas é o sacramento da divisão. but it's the sacrament of division. Então, 2 pontos. Nós cremos em uma igreja, So these two different aspects or points, we believe in a church, one church, One em uma church. igreja, e nós vivemos no meio de muitas igrejas divididas. and we live within the means of many divided churches. Terceira nota. Third note, Agora eu vou falar um pouquinho da reforma protestante, porque eu vi o Lutero ali embaixo, ali em let's- cima, desculpe. so let's talk a little bit about the Protestant Reformation. Tem because bastante we saw luterano aqui nessa região, tem que Martin tomar Luther cuidado. right there. 2 notas sobre a reforma. So 2 notes Ah. about the Reformation. A reforma do século XVI, a reforma magisterial, a reforma clássica, So the classical reform from the 16th century nunca colocou em questão os artigos fundamentais da fé católica com C minúsculo. didn't put in question. Catholic faith. The Catholic faith. Lowercase. Okay, in that case, the Apostolic Catholic faith didn't Yeah. put in question. Yes. A reforma nunca colocou em questão as afirmações fundamentais da fé cristã, Yeah, it didn't put in question the fundamental questions of the Christian faith dos primeiros séculos. from the first centuries. E ela manteve a afirmação de que a igreja é uma. And he kept the affirmation that the church is one. Em outras palavras, In other words, Lutero e os demais reformadores Martin Luther and the other reformists nunca quiseram criar uma segunda igreja. never wanted to create or develop a second church. A polêmica no tempo da reforma So the contradiction from the time of the Reformation era sobre a igreja falsa e a igreja verdadeira, was about the false church and the true church, mas não sobre estabelecer uma segunda igreja paralela à igreja de Roma. but not about establishing a parallel church from the Roman Catholic Church. Então, de novo, eu vou recapitular as 3 notas. So once again, I'll recap the 3 notes, or the 3 points. O Novo Testamento e o Credo falam de uma igreja na qual nós cremos. The New Testament and the Creed talk about the one church that we believe in. A gente experimenta todos os dias não apenas a diversidade de igrejas, mas a divisão entre as igrejas. We experience every day not just the division of churches, but yes. Terceira, a reforma nunca pensou em criar uma igreja paralela. The Reform never talked about creating a new church which is parallel. Vou dar um exemplo disso aí, I'll give do an terceiro example for this. ponto, In a third note, third point, vindo da Suíça. coming from Switzerland. Yes. Oh, sim. Quando a cidade de Berna resolveu passar para a reforma protestante, When the city of Berna, is it Berna? Bern, Yeah, Berna, decided to come to Protestant Reformation, eles convidaram Zwinglio they invited Zwinglio para vir falar em Berna. to come talk in Berna. Ele tinha feito a reforma na cidade de Zurique. He had done the Reformation in the city of Zurich. Então, o Zwinglio vem em 1527 ou 28 So he came around 1527, 1528 falar em Berna. to talk in Berna. Qual que é o assunto do Zwinglio? So what's the conversation for Zwinglio? O Zwinglio não foi em Berna pregar
a justificação pela fé que o Lutero estava ensinando. So Zwingli didn't come to talk about the justification of faith that Martin Luther was talking about. O Zwingli fez uma série de pregações sobre os artigos de fé do credo. So Zwingli did many preaches about The Articles of Faith. the articles of faith, yes. Em outras palavras, In other words, para pregar a reforma em Berna, to preach the Reformation in Berna, Zwingli pregou sobre a fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo e na Igreja. Zwingli preached the faith in the Father, the Son, the Holy Spirit, and the Church. Em outras palavras, In other words, a questão da reforma é a questão da Igreja, the question of Reformation is a question of the Church, mas não de uma segunda igreja, but not about a second church ou de várias igrejas. or many other churches. Quando apareceu no tempo da reforma na Suíça o movimento anabatista, So when the Anabaptist movement appeared around that time, rebatizando as pessoas, rebaptizing the people, Zwingli teve uma reação muito forte. Zwingli had a strong reaction. Por quê? Why? Porque o batismo é o sacramento da união com Cristo e com a Igreja. Because the baptism is the sacrament of union between the church and With Christ. Christ, yes. Rebatizar Rebaptizing significa estabelecer uma outra igreja ao lado da igreja que já existe. means to establish another church next to a church that already exists. E Zwingli se opunha a isso porque só existe uma igreja. And Zwingli was contrary to this because, according to him, there's only one church. Então, passar para o ponto número 4. So going to the next point, Number 4. Número 4. number 4th, yes. A reforma não pôde continuar dentro da igreja de Roma, The Reformation couldn't continue in the Roman church, mas ela teve que continuar fora. but it had to Da igreja. continue outside. E aí apareceu uma questão. And then appeared another question, or one question. Se a gente diz que só tem uma igreja, If we say that we have only one church, como a gente vive agora fora da igreja de Roma? so how do we live now outside of the Roman church? Como a gente concilia a experiência de muitas igrejas How could you get the experience of many churches com a fé em uma igreja? with the faith in only one church? Não dá para discutir tudo isso aqui hoje, We can't discuss all of this today, mas eu queria dizer que a ideia de denominação but I would like to talk about the idea of denomination foi uma das maneiras de tentar resolver o problema was one of the ways to try to resolve the problem dessa contradição. from this contradiction. Nós cremos em uma igreja, We believe in one church, mas nós vivemos no meio de muitas. but we live within many churches. Como tem bastante gente da área de Bíblia aqui, As there's a lot of people in the biblical field here, area, seria legal se eles explicassem para a gente durante essa consulta it would be nice, or it would be important if they could explain to us in this como consulting o Novo Testamento fala da igreja. how the New Testament talks about the church. Provavelmente, eu não sou dessa área, né? Probably because I'm not from this field, Eles vão falar para a gente que no Novo Testamento they're going to tell us that in the New Testament, a igreja é the church is a comunidade local, the local community, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Corinto, a igreja the que church está that's in Rome, is in Corinthians, and etc., ou a igreja universal. or the universal church. Mas não existe o uso da palavra igreja em relação quando você tem o nome Igreja Presbiteriana Independente.
But the use of the word church doesn't come to the Presbyterian Independent Church. Eu tenho que falar mal da igreja em que eu pertenço e não das outras igrejas. I have to talk badly about the church that I belong and not about the Uma other questão ones. ética de você não ficar atacando a igreja dos outros. It's an ethical thing to not attack other people's church. O uso da palavra igreja em relação à denominação The use of the word church in order for denomination pode ser bonito, pode funcionar, could be pretty, could be functional, mas não tem uma base neotestamentária but doesn't have a neotestamental base, como a ideia da igreja como comunidade local e universal. as the idea of church as being local, belonging to the local community or to a universal community. É por isso que vai surgir o movimento ecumênico no século XX, Therefore, there will be an ecumenical movement in the 20th century tentando trabalhar as questões teológicas que estão por trás dessa fragmentação do cristianismo. try to work the theological questions that are behind the fragmented theology, right? As questões teológicas que separaram as igrejas The theological questions that separated the churches são questões de doutrina, are questions of doctrine, são questões de sacramento, are questions of sacrament, ministério ministry, e muitas outras causas, and muitos many outros other fatores. causes. Para que essas questões sejam resolvidas, So, for these questions to be solved, é preciso diálogo entre as igrejas divididas. it's necessary to have a dialogue within the divided churches. E é isso que a gente chama de movimento ecumênico. And this is what we call the ecumenical movement. O objetivo do diálogo The goal or the objective of the dialogue é, em princípio, um consenso sobre as questões polêmicas. it's in principle a consensus about the contradiction questions. E é esse o trabalho da Comissão de Fé e Ordem do Conselho Mundial de Igrejas, And this is the job of the Commission of Faith and Order of the World Council. of the World Council. Yes. O Graham já deu um excelente resumo do que a gente está fazendo atualmente. Grant already gave us a great summary about what we're doing lately. Como ele disse, a gente chegou à conclusão de que um dos problemas que estão por trás dos desacordos é o fato de que a gente fala da igreja de maneira diferente. As you said, Um dos problemas one of the problems that a gente fala da igreja de maneira diferente. we talk about the church in different ways. Quando você pergunta para um católico, para um When you ask a ortodoxo, Catholic or an o Orthodox, que é a igreja, what is a church? você tem uma resposta. You have an answer. Quando você pergunta para um teólogo, uma teóloga pentecostal, When you ask a Pentecostal theologian, você tem uma outra. you have another answer. Essas respostas podem ter coisas comuns, These answers could have common things, mas essas respostas podem ser muito diferentes. but could also be very different. Um católico e um ortodoxo, provavelmente falando do que é necessário para que a igreja, Catholic and Orthodox talking about what's necessary for the church vai mencionar, por exemplo, o ministério do bispo. will mention the bishop ministry, O evangélico ou a evangélica the evangelic. não vai incluir o bispo da mesma maneira, Will not include the bishop in the same way, ou a bispa. or the female one. É. Como é que a gente poderia ir para frente em tudo isso? How can we move forward with all of this? E aqui eu vou a minha última nota. And this is my last note, my last point. A globalização do cristianismo The globalization of Christianity tornou mais complexo made it more complex esse desafio
de um diálogo que possa nos levar à reconciliação entre as igrejas. The challenge of the dialogue in order to reconciliate the churches. As igrejas evangélicas e as igrejas pentecostais The Pentecostal and evangelical churches não participaram muito do trabalho sobre o texto que o Graham mostrou para vocês sobre a igreja. didn't participate much from the text that Graham showed you guys about the churches. E a gente está fazendo um esforço muito grande para abrir um novo espaço de diálogo And we're making a big effort to open a new space of dialogue or conversation com aquelas e aqueles que não participaram desse trabalho ecumênico teológico sobre o que é a igreja. with those who didn't participate in the ecumenical job or work for what is to be the church. E é por isso que a gente está aqui hoje. And that's why we are here today. E nós estamos muito agradecidos We're very thankful pelas pessoas que aceitaram o convite para participar desse trabalho. for the people who accepted to be part of this job or work. E eu prometo para vocês que a gente vai levar muito a sério tudo que vocês vão falar. And I promise you guys that Durante a we nossa take it reunião. very seriously, everything that you're going to say. Obrigado. And thank you very much. Dear brothers and sisters in Christ, bom dia. Queridos irmãos em Cristo, bom dia. Let me at the very outset greet you in the most precious name of the Holy Triune God. Deixa eu alcançar vocês na prestação I trinitária also de Deus. greet you on behalf of the World Council of Churches, which is a fellowship of 350 churches. Eu também venho no nome da igreja, que faz parte de mais de 300 igrejas. I should like to express my deep sense of gratitude to Professor Wanderlei Pereira de Rosa, Gostaria de expressar meu sentimento de agradecimento com o Wanderlei Pereira, who is the General Director of the Faculdade Unida de Vitória, que é o diretor-geral da Faculdade Unida em Vitória, and of course to the Professor Graham Ghosh, e também, claro, para o professor Graham, whom I know already since 2010. no qual eu já conheço desde 2010. Thank you for your kind invitation to the Faith and Order Commission Study Group on Ecclesiology to come to your beautiful country and to have a consultation on toward a global vision of the church. Okay. Can we keep it like between 7 Sure, and 10 words? sorry. But that's fine. Can you just repeat that one more time? We're thankful for the Eu invitation Eu to estou the muito Faith and Order agradecida pelo Commission convite to come to your beautiful para vir country para o seu país lindo, in order to have this consultation para ter essa consulta, on toward the global vision of the church. em direção a uma visão global da igreja. We are blessed to be with you now, Nós estamos abençoados por estar aqui com vocês agora, to dialogue, to worship and pray para with you conversar, orar e during these coming days. durante esses dias. Let me now to introduce the Commission on Faith and Order, Deixem eu apresentar a its work. Comissão e Fé, after which I will concentrate my presentation on the second convergence document of the Commission on Faith and Order, que da próxima vez eu vou constar minha segunda parte da Comissão e Fé, the Church Toward the Common Vision, da visão comum, which will be the subject, the qual red line, no qual será a matéria, o curso the red line of the dialogue da linha vermelha do diálogo. that we will maintain here in Vitória Nós vamos manter aqui em Vitória, between Reformed, Orthodox, sendo reformista, ortodoxo, Roman Catholic, católico romano, evangelical, evangélico Pentecostal churches. e igrejas pentecostais. What is the Commission on Faith and Order? O que é a Comissão de Fé e Ordem? So the Commission on Faith and Order is a study commission of the World Council of Churches. É uma comissão interna do Conselho Mundial de Igrejas. The purpose of the theological studies that the Commission undertakes is ecumenical. Can you just keep it between like 7 and 10? Oh, sorry. So the purpose of the theological studies that the Commission undertakes O propósito da comissão de estudos is ecumenical. é ecumênico.
to serve the churches para servir as igrejas, as they call one another to visible unity. como eles chamam uma a outra para uma visão de união comum, né? In one faith em uma fé, and in one Eucharistic fellowship. em uma irmandade eucarística. The Commission on Faith and Order is constituted by official representatives of churches A comissão de fé e ordem é composta por belonging to the main historical streams of Christianity. pertencendo a Traditional churches as igrejas tradicionais and Roman Catholic Church included. e igrejas católicas romanas também. The Commission is a unique, A comissão é única, multilateral global forum of ecumenical theology. multilateral, forma de teologia ecumênica. The roots of the Faith and Order movement A raiz do movimento de fé e ordem reach back to 1910 first. vai até os anos de 1910. Following two world conferences in 1927 Seguindo duas congressos mundiais and 1937, de 1937, the movement became the Commission on Faith and o Order. movimento começou a ser a Comissão de Fé e Ordem. And with the World Council of Churches, which has been established in 1948. E a Comissão das Igrejas Mundiais foi estabelecida em 1948. In 2014, Em 2014, the World Council of Churches Central Committee o Conselho Mundial Central das Igrejas, appointed a new Faith and Order Commission de acordo com a nova Comissão de Fé e Ordem, with theological expertise com reflecting experiências teológicas refletidas, a wide range of context and areas of uma grande ecumenical área de work. contexto e abrangência. It will meet every 2 years Vai se encontrar a cada 2 anos, until the next World Council of Churches Assembly in 2021, até a próxima Assembleia Mundial de Comissão de Fé em 2021, which will take place in Germany. no que vai acontecer na Alemanha. There are 48 commissioners. Há You can see 48 now. comissionários, pode ver agora, 4 consultant and 1 minute taker from 33 countries cada pertencente a 33 países and 5 continents. e 5 continentes. This picture is taken in Pretoria during the last commission meeting. Essa foto foi tirada em Vitória, Pretoria, South Africa, Pretória, na África do Sul, in 2017. em 2017. And the next commission meeting will take place E a próxima reunião year, acontecerá esse ano, in June em junho, in China. We Na go to China. Nanjing. The agenda of the commission since its establishment in 2014, this commission, of course, o estabelecimento dessa comissão desde 2014 is very challenging and enriching. é muito desafiador e é difícil de alcançar. 3 major studies concentrate the work on 3 grandes consultores, 3 estudos. Is it working? Yes, thank you. Oh, yeah. On the study on the church on a pilgrimage of justice and peace in today's world. O estudo da igreja na peregrinação da justiça e da paz no mundo de hoje. This study is in charge of making ecumenical theological contribution to issues challenging the churches. Esse é responsável pelos desafios ecumênicos da igreja. The study group produced the study text Come and See. O grupo de estudo produz. Can you repeat that? Come and See. Come and see. Yes. Vem e vê. Yes, which is a theological invitation to the pilgrimage of justice and peace. Que é convite teológico para a peregrinagem de paz e justiça. Yes, the text has been published and you can find O it texto foi publicado e você pode achar in the website of the World Council of Churches. na página do Conselho Mundial das Igrejas. Yes. Now this group of the Commission is working on 2 new theological contributions Agora esse grupo está trabalhando em 2 contribuições teológicas, dealing with ecumenical dialogue
trabalhando com diálogos ecumênicos, and theological perspective on perspectivas teológicas, confessing Jesus Christ na confissão de Jesus Cristo in a religiously plural world. e no mundo religiosamente plural. And the second deals with the ecumenical theological perspectives E a segunda lida com as perspectivas teológicas on climate change. Climate change, on e climate a change. mudança de clima, Yes. climática. Yes. The second one, the study group on pilgrimage toward the common vision of the church, O segundo grupo de estudos was established to continue working with the convergence document, the church. foi estabelecido para a conversão a continuação do trabalho da igreja, The Church Toward the Common Vision, which has been already as mentioned a igreja by da Graham visão comum, in 2013, em 2013. the second convergence document of the Commission. A segunda convergência dos documentos da igreja. The group of commissioners are working on the theme New and Emerging Ways of Being Church. O grupo de comissionários está trabalhando. Could you just repeat that last one? New and Emerging Ways of Being Church. Das novas maneiras de se tornar Yes. igreja. And the second part is the E a ecclesiology segunda parte é a eclesiologia, from BAM, which is the first convergence document. from BAM, que é o primeiro, BAM, Baptism, Eucharistia and Ministry. from BAM, que é a primeira conversão, To the Church Toward the Common Vision and beyond. para a igreja da visão comum e além. The first subgroup is working and engaging a sustained theological dialogue with understanding of the church, O primeiro grupo está trabalhando com a ideia de sustentação do diálogo da igreja, which were not yet reflected in the document of the e Church que Toward ainda the não Common foram Vision. refletidos ainda no documento da igreja da As visão already comum. Graham mentioned as well, we have Como Graham organized mencionou, several consultations already já houveram várias consultas in order to enter into dialogue with para entrar no diálogo new kind of churches, com novo tipo de igreja, to understand and to see what is their vision para of the entender e church. ver qual é a ideia deles do que é a igreja. We went to Arusha, Tanzania, to listen African instituted churches. Foram à Tanzânia para conversar com as igrejas. We went to United Africanas. States, to Pasadena, Nós fomos para os Estados Unidos, para Pasadena, to listen local Pentecostal and evangelical church para representatives. escutar representantes locais pentecostais e evangélicos. Now we are in your country in Agora nós Brazil estamos aqui no Brasil, no seu to país, enter into dialogue with para entrar num diálogo local and Latin American Pentecostal churches. com igrejas pentecostais latino-americanas. And next step would be in China, E depois estaremos na in China Asia, e na Ásia, where we want to again enter onde into nós de novo dialogue queremos with entrar no diálogo new kind of and com further novos tipos e perspective of churches. Yeah. novas perspectivas da igreja. The third study group and study on the Commission of Faith and Order is related O to terceiro estudo da Comissão de Fé é to sobre o moral estudo discernment in the churches. é o discernimento moral das igrejas. Moral discernment in the churches, facilitating, promoting, and understanding. Facilitando, promovendo e compreendendo. This study group is more Esse grupo de estudo é mais working on the question está trabalhando mais nas questões such as Como- usury, slavery, como a escravatura, a escravidão, suicide, a suicídio, polygamy, poligamia, and attempt to describe how moral e tentar discernment descrever o discernimento moral is practiced at different level é praticado em diferentes níveis in the churches. nas igrejas. So here we have all these three major studies Aqui a gente tem esses três grandes estudos that the Faith and Order Commission is dealing with. que a Comissão de Fé e Ordem está trabalhando. Following these general highlights of the Faith and Order Commission work, Esses trabalhos mais importantes da comissão, I will now more talk about the second one, eu vou conversar mais sobre o segundo. because the representatives of this second Porque os representantes study do who are segundo estudo working with this subject on ecclesiology estão trabalhando com esse are here sujeito, estão aqui for the further work. estão aqui para qualificar o trabalho. Oops. Yeah.
The Church Toward the Common Vision, the document. A comissão da visão comum e o documento. The text represents a synthesis of 20 years of reflection O texto representa uma síntese de 20 anos de reflexão by thousands of theologians, por milhares de teólogos, pastors, pastores, lay people, laicos, leigos, church leaders líderes de igreja, from all over the world de todo mundo, to elucidate a common theological conception para of the elucidar church. conceito teológico comum da igreja. TCTCV, as we name it, the Church Toward the Common Vision is TCTCV, TCTCV is not a theological definition, não é uma definição teológica, nor even a sociological description of nem uma what this descrição church is, sociológica do que a igreja é, but rather is a vision of what the mas uma church visão do que a igreja poderia ser. could be in its theological identity, Poderia ser uma identidade teológica, its life, a vida da igreja, its mission, a missão and unity. e a unidade. To extend that it is a vision of what the church might be, Para estender qual que a visão da igreja pode ser, this text is not a common doctrinal document. esse texto não é um texto comum doutrinal. In fact, it is quite the opposite. De fato, é bem o oposto. First, it Primeiro. is a convergence text of the Faith and Order Commission. É um texto de conversão da Comissão de Fé e Ordem. As I said already, the second of its Como eu kind disse, o segundo desse tipo. in the last 80 years. 80 ou 80? 80. Oh, ok. Dos últimos 80 anos. There are 2 points of convergence. Dá 2 pontos de conversão. First, what we can say together about the church. Primeiro, o que nós podemos dizer juntos a respeito da igreja? Second, what we have agreed to be enabled to say. O que nós concordamos de ser capazes de dizer. Concretely, the questions that remain open. Concretando as questões que continuaram abertas. As a Ou continuam result, abertas. Como resultado, a convergence text is an active text inviting dialogue, o texto de conversão é um texto ativo na escrita de um diálogo, comparison, em comparação, reaction, and reception. reação e recepção. TCTCV is a TCTCV relatively short text. É um Text. pequeno texto, 69 paragraphs, 69 parágrafos, 54 pages, 54 páginas, 4 chapters, 4 capítulos, with a historical note at the end. com uma anotação histórica no final. Chapter first Primeiro concerns God's mission and the unity of the church. Se preocupa com a missão de Deus. Can you repeat the last one? God's mission A missão and the de Deus é a unity unidade of da the igreja. church. This chapter examines the church history from the Esse beginning capítulo examina a história da igreja desde o começo, with the ministry of Jesus com o ministério de Jesus and the mission of the apostolic community. e a missão da comunidade apostólica. It highlights the achievements of the church, Demonstra as conquistas da igreja, but also the failures, mas também as falhas, including its own disunity. incluindo a sua própria desunião. The first chapter focuses on the ecumenical O movement primeiro capítulo foca no movimento ecumênico and the journey towards Christian unity. e na jornada da unidade cristã. Chapter 2, Capítulo 2. the Church of the Triune God, is A the igreja most, do Deus Trio is the most theological. é o mais teológico. He looks at the church as a substantive, what means the church. Olha para a igreja substantivamente como o que é a igreja. That is the nature of the church. Isso, a natureza da igreja. In the text uses many biblical images. E o texto usa muitas imagens bíblicas. And the central and dominant biblical image from the beginning to the E a end imagem of the dominante text da igreja is the communion. é Is the a communion. comunhão. Koinonia. Cononia. The church as communion in unity and diversity A igreja como uma comunhão, como um centro de comunhão e diversidade, is rooted in the koinonia of love é enraizado na cononia do amor, in the triune God. no Deus Trio. Chapter 3, Capítulo 3.
The church growing in communion A igreja crescendo em comunhão. outlines the elements deemed necessary in ecumenical Mostra os dialogue elementos necessários no diálogo ecumênico to grow in the church, para crescer na igreja. described in the 2nd chapter. Descrito no 2º capítulo, The church as the sign and servant of the communion of God. como a igreja como o centro servente da comunhão de Deus. The categories for these are the As common categorias faith, para isso são the common faith, a fé comum, the common sacraments, o sacramento comum and ministry. e ministério. In this chapter, it is described that the church Nesse capítulo é descrito que a igreja cresce grows in communion na comunhão, already, but not yet. already but not yet, já, But mas not não yet. ainda. Exactly. And chapter 4, which E o is capítulo 4, which is the shorter one, the church in and for the world, no qual da igreja, a tradução fica um pouco Returns. estranha, mas dentro e para o mundo, returns to the mission of the church. retorna à missão da igreja. The church is the sign and the servant of the design of koinonia, A igreja é um sinal da cononia, of the triune God for the whole creation. Do trio Deus para toda a criação. And as a result, koinonia encourages churches E a cononia resultante dessas to igrejas fight for healing, para lutar pela healing, cura, yeah, unidade, for reconciliation, para reconciliação, peace. justiça e paz, for creation, para a criação, with all people com todas as pessoas, of goodwill. de boa vontade. As we could see, the theme of koinonia, Como nós podemos ver, o tema de cononia it's very much comunhão. central of the document. é bem central do documento. I just quote some passages, but I will not Eu read. coloquei algumas passagens aqui, mas eu vou mencionar outras. You can then later go and read in Portuguese as well. Mais tarde você pode ler em português, sem problema. Salvation is approached from the point of view of koinonia. A salvação é demonstrada de uma forma de cononia. The meaning of the mission of the church is linked to communion. The A missão da meaning of igreja the está mission, ligada yes. com a ideia de cononia. The vision of Christian unity is also visão da perceived from the A visão da cristianidade única perceived from the point of view of communion. vem do ponto de vista de comunhão. And finally, E finalmente, the church over the common vision parallels a igreja da visão comum in an inseparable way se separa de uma forma inseparável. the church of the triune God A igreja do Deus Trio, and the church in and for the world. da igreja no e para o mundo, Yes, by the ecclesiology of communion. pela eclesiologia da comunhão. Yes. I believe that faith and order draws something new from the concept of Eu acredito koinonia. que a fé e ordem trouxe algo novo para a ideia de cononia. Of course, the ecclesiology of communion is not new. Claro que a eclesiologia da comunhão não é nada novo. It has been proposed by theologians for a long time Já foi ago already. proposto por teólogos há muito tempo And it is reflected in the regional, international, bilateral e é dialogues refletido nos diálogos bilaterais regionais and in the Christian world communions. e na comunhão cristã mundial. Yes. What is new, O que é however, novo? is to say that the ecclesiology of koinonia É para dizer que a eclesiologia da comunhão is an element of convergence, é um elemento de conversão. and to present it to the churches, Convergência. yes, E and to apresentar? present it to the churches as a norm. E apresentar para a igreja como uma norma. If the churches align themselves with the vision of koinonia, Se as igrejas se alinham com a visão de cononia, ou as comunhão, it is expressed in TCTCV, the Church Over the como Common é Vision, expressado no TCTCV, the pastoral consequences can be huge. as consequências podem ser enormes. Né? Yes. TCTCV is since 2014 TCTCV, desde 2014, is subject to churches é pró das igrejas, é sujeito às igrejas, church councils, ecumenical organizations,
concílios das igrejas e ecumênicas. And academic world, as you. E no mundo acadêmico. The Secretariat of Faith and Order has received more than 70 responses to A this Secretaria document. da Comissão de Fé e Ordem já tem recebido muitas respostas, mais de 70 respostas. And the commissioners of the Faith and E os Order, comissionários da Fé e Ordem they are working very hard in two directions, as I already estão trabalhando mentioned. muito arduamente em duas direções. So, the study on pilgrimage toward the common vision of the No church, estudo da pilgrimage, yes, em direção à visão de uma igreja comum, has two directions. tem duas direções. Subgroup 1, new and emerging ways of being church. This is the new thing in the work of Faith and Order. O grupo 1, novos e maneiras emergentes de ser igreja, In a sense that we are going into no sentido dialogue que a gente está indo para um diálogo and entering into dialogue with new e churches. entrando no diálogo com novas igrejas. That is why we are here now. E é por isso que estamos aqui hoje. And the second subgroup, ecclesiology from E o segundo BM, subgrupo, eclesiologia do bem, Baptism Eucharistic Ministry, Graham just showed you the first convergence document só para te mostrar o primeiro documento de conversão, to TCTCV and beyond. para o TCTCV e além. This part of the commissioners, they are dealing Essa with parte the dos comissionários estão traditional negociando work of Faith and Order, com o trabalho tradicional de receiving the fé e ordem, responses, recebendo as respostas, analyzing them. analisando-as. We finished already the whole analysis, Já terminamos toda a análise and the commissioners, they have identified already e a comissão já tem identificado 16, sorry. 16 ou 60? 16 16 thematic themes temas temáticos which can still divide churches. no qual ainda pode dividir as igrejas. And the themes will be presented to the next E os assembly. temas serão apresentados na And próxima we will see assembleia. and decide in the next assembly of the World Council of E Churches. decidiremos na próxima assembleia da Comissão das Igrejas. We'll decide at the same time what would be the next future topics Decidiremos qual será os futuros tópicos, on né, which assuntos the Faith and Order Commission still no qual a must Comissão continue de the Fé e work. Ordem deve continuar trabalhando. Yeah. Today we are in Brazil to share, Hoje a gente está no Brasil para compartilhar, to understand, para entender, to listen and to dialogue para escutar e dialogar with theologians, pastors, com teólogos, pastores, church leaders and líderes de experts igreja e from Pentecostal, Neo-Pentecostal, especialistas and emerging churches in Latin America. e igrejas emergentes na América Latina. I'm very much looking forward to our consultation Eu estou esperando muito da nossa consulta on three major themes: nos três grandes temas: nature of the church, natureza da igreja, ministry in the church, ministério da igreja and mission of the e a church. missão da igreja. I hope Eu espero that we will have a very open, Que nós Enriching. teremos um diálogo bem aberto, enriching dialogue together alcançando um diálogo juntos between old and the new churches. entre todas e as novas igrejas. Igrejas velhas If e as novas, if I may, antigas of e novas. course. If I may. Se eu conseguir, Yeah. claro. Thank you very much. Não, muito obrigado. Thank you very much to Annie and Odair for your theological exposition of the Obrigado ao difficulties of Daí, a Anne, por suas ecclesiological dialogue, e diálogo. and to Annie for giving us the context of the consultation. Dani, por nos dar contexto da consulta. For those of you who only speak Portuguese, Para this vocês que só falam em document, português, a igreja, uma visão comum, uma visão ecumênica. Okay. We have this document in our library, nós temos esse documento na nossa livraria. and whoever has classes with me already has the PDF downloaded for free, which Odair made available E through the World algumas Council turmas of já Churches. conseguiram baixar o PDF do livro em algumas turmas. So it's maybe a good idea to read the document Talvez seja uma boa ideia para ler o documento, to be able to accompany the consultation. para acompanhar a consulta. Então vamos encerrar aqui Okay, so let's finish here. e nós vamos para um pequeno intervalo onde We tem go to a coffee break. café sendo servido lá fora. The coffee is being served outside, Todo mundo está convidado. and everybody's invited. E retomamos às
11 horas. We return at 11, in half an hour.